as pessoas que continuam criticando Ellen White... E ela era muito questionada, né? Naquela época, as pessoas... Várias vezes o teste, né? O teste do espelho, o teste da vela. Nós não temos ainda uma confirmação de que esse instrumento, esta ferramenta, seja ainda segura para tratarmos com os escritos de Ellen White. Seja bem-vindo ao segundo episódio desta temporada de podcasts ou videocasts a respeito de críticas a Ellen White. Estamos transmitindo a cada noite pelos canais Adventistas Brasil e também pelo CPB Editora, sempre nesse mesmo horário, às 7h30 da noite. E eu aproveito aqui já para reforçar a importância que tem para nós de você compartilhar esse conteúdo, dar o seu joinha, enviar aí para os seus amigos. É um conteúdo não só para adventistas, mas para outras pessoas também, independente da tradição religiosa. Então, nos apoie levando adiante esse conteúdo, para que as pessoas tenham acesso a tudo aquilo que a gente está discutindo. Mais um tema muito importante hoje, com uma pergunta instigante, que é essa que você já teve acesso aí na sua tela. Será que as visões de Ellen White são fruto de uma suposta esquizofrenia, de distúrbios nervosos? Quais são os fatos realmente a respeito dessas acusações que são feitas contra a pioneira? Então nós temos aqui hoje alguns amigos especialistas no assunto. Vou começar pelo pastor Renato Stêncio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui juntos com os colegas para participarmos desse quadro. Perfeito. O pastor Renato Stêncio já tem 18 anos de experiência somente à frente do Centro de Pesquisas Ellen White, que foi o primeiro centro dessa natureza aqui no Brasil. Então, aliás, eu aproveito aqui para destacar a importância que esses centros têm aqui no nosso país. Né? Exatamente. Já acho que a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso. O senhor também atua como professor do nosso seminário de teologia da FAT, a Faculdade Adventista de Teologia ali do NASP, né? Lecionando as disciplinas de orientação profética e história do Adventismo. História do Adventismo. Excelente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Pastor Hélio Carnassali está conosco em mais um episódio. Também, como já apresentamos, o senhor teve uma longa atuação nessa área do Espírito de Profecia no contexto sul-americano, além de ter servido aqui na CPB também, não é? Um prazer enorme poder participar de mais esse episódio ao lado do pastor Renato Stêncio, ao lado de vocês, proporcionando aos nossos amigos, irmãos e amigos da igreja a oportunidade de refletir sobre a importância do papel, da vida e da obra de Ellen White. Excelente. Na mediação aqui junto comigo no programa, pastor André Oliveira, tudo bem? Seja bem-vindo. É uma alegria estar com você mais uma vez, Tonete, com o pastor Hélio, com o pastor Renato, que foi meu professor lá no NASP, né? Foi meu professor também. Eu tive o privilégio de, quando era líder da área de publicações e também Espírito de Profecia no Rio Grande do Sul, na missão, antiga missão, lá em Juí, ter recebido o senhor para realizarmos ali um seminário sobre o Espírito de Profecia. Foi uma alegria muito grande e contribuiu muito com a igreja lá no Rio Grande do Sul, naquela época lá, né? Então, uma alegria. Excelente. Pastor André coordena uma área importantíssima aqui na CPB, que é a dos escritos justamente de Ellen White, que tem feito um trabalho extraordinário, aliás, inclusive de atualização dessa nova série do Espírito de Profecia com 63 volumes. Um trabalho que levou uma década, né? Exatamente. É aquela frase, né, que a gente sempre ouve, a gente anda nos ombros de gigantes, né? Porque outros passaram aqui e fizeram um trabalho muito importante, muito especial. Pastor Paulo Pinheiro, Márcio Guarda, depois aqui o pastor Rueda, que está no NASP, o pastor Vinícius, e a gente segue esse trabalho que foi a atualização dos 63 livros de Ellen White que estão aí, que daqui a pouco até a gente vai ter aí uma novidade especial sobre isso, né? Perfeito. Bem, amigos, vamos para o nosso tema então de hoje, porém, antes disso, no nosso primeiro episódio a gente acabou abrindo uma janela ali
Pastor Hélio, a gente não teve tempo de fechá-la. Não esgotamos. Não conseguimos esgotar o assunto. Bem, nós dizíamos que Ellen White preferia ser chamada de a mensageira do Senhor, embora ela não negasse o título de profetisa. Por favor, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela mencionou certa vez que ela foi chamada para ser mensageira. Mas ela não se opunha que as pessoas a chamassem de profetisa, mas que o chamado dela era para ser mensageira. Isso nos faz lembrar um pouquinho do que Jesus disse a respeito de João Batista. Mateus 11, verso 9, diz assim: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Então, o trabalho de uma mensageira vai além do trabalho específico de um profeta. Então, ela afirmou isso e as pessoas se assustaram, e perguntaram, e ela voltou a reafirmar: o meu chamado, desde o início eu fui chamada para ser mensageira, mas eu não me oponho aqui. E ela explica, porque quando eu me apresento como profeta ou profetisa, tem muita coisa envolvida nessa categoria que pode trazer opróbrio para a Igreja de Deus. Então ela não recusava o título de profetisa, mas ela fez questão de reafirmar que o seu chamado, desde o início, era para ser uma mensageira. E acho que vale lembrar que esse era um contexto em que estavam surgindo muitos falsos profetas, né? Então usar esse título poderia... nós mencionamos no episódio 1 que o tempo em que Deus a chamou, pós episódios de 1844, era um tempo em que se multiplicaram as manifestações de pessoas que diziam ter sonhos e visões, e o grupo central, o núcleo duro do millerismo, podemos chamar assim, eles decidiram que rejeitariam toda e qualquer manifestação profética de sonhos e visões. Então ela vem nesse contexto e sabiamente Deus, conhecendo todas as coisas, indica, e também pela natureza da sua obra. Pela natureza da sua obra. Ela realmente, ao longo da sua vida, e os fatos testemunham disso, ela foi muito mais do que simplesmente uma profetisa, fazer predições ou trazer mensagens. Ela contribuiu de uma forma muito especial para o estabelecimento e a confirmação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Perfeito. E é interessante observar também, pastor Hélio, que a expressão mensageiro, ela aparece no Antigo Testamento. Se você vai a Ageu capítulo 1 e o versículo 13, você vai encontrar a palavra no hebraico malak, que é mensageiro ou enviado. A palavra diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor. Então está claro aqui. E Malaquias capítulo 3 e o verso 1, você encontra também esta mesma expressão, onde o profeta vai usar a palavra mensageiro, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, que é exatamente as palavras que Jesus tira lá em Mateus para se reportar a João Batista. Esta semana retrasada, dando classes para o grupo de alunos, eu fiz uma analogia, não é? Entre João Batista e o ministério profético de Ellen White. Porque João Batista veio anunciar ou prenunciar o primeiro advento de Cristo como Messias. Interessante paralelo. E Ellen White veio anunciar ou prenunciar o segundo advento do Messias. Então esta é uma realidade interessante para a gente refletir. Muito bom. O pastor Hélio estava falando sobre João Batista, o senhor também completou aqui, né? Ellen White disse que ela era uma luz menor para guiar as pessoas à luz maior, que é a palavra de Deus, né? E acontece a mesma coisa com João Batista. Ele era uma luz, Jesus também era luz, mas Jesus era maior do que João Batista. Sem dúvida. Então, João Batista levou as pessoas à luz maior que é Cristo, né? E, pastor André, há várias possibilidades de interpretar essa expressão que realmente ela escreveu, não é? E particularmente aqui eu mais gosto em que sentido ela era uma luz menor. Então nós comentamos no episódio número 1 que não era no sentido dela ser uma profetisa com um grau de inspiração inferior. Menos inspirada, né? De forma nenhuma. Como adventista a gente não acredita Não acredita nisso. em graus de inspiração, ou é inspirado ou não é. Nossa preocupação é se o profeta é falso ou verdadeiro.
E a Bíblia nos ajuda a entender isso. Mas eu gosto, não sei, pastor Renato e vocês, de entender essa expressão quanto à função, ao propósito, ao objetivo do seu ministério. Então, quanto a isso, a luz menor, e se nós pensarmos em luz maior, podemos pensar em Jesus como o sol da justiça, nos conduz para Jesus. Pensarmos em luz maior, o grupo de profetas escolhidos para escreverem a palavra de Deus. Então, ela está em harmonia, essa declaração, com todas as declarações que ela faz acerca do propósito do seu trabalho. Conduzir para Jesus, conduzir para a Bíblia. Esse foi o seu grande propósito, sua grande luta, seu grande esforço. Excelente. Então, só resumindo, a Bíblia não fala de graus de inspiração, mas o papel profético tem essas variações. São funções diferentes que cada profeta recebe de Deus. Exatamente. Seria isso? Sim. Muito bem. Bom, Ellen White teve muitos sonhos e visões. Cerca de 2.000 visões, certo? Como essas visões ocorriam? Porque uma das críticas que são feitas é de que, pelas características, a natureza dessas manifestações sobrenaturais, Ellen White, na verdade, não estaria recebendo, segundo os críticos, revelações divinas, mas isso seria fruto de problemas como esquizofrenia, distúrbios nervosos, histeria, epilepsia e alguns outros aspectos que são muito levantados atualmente na internet. Se a gente visita, se você digitar no Google lá, Ellen White, vai aparecer uma série de críticas, e esse é um dos pontos. Então, talvez, para a gente começar respondendo essa pergunta que foi proposta aqui, se essas visões de Ellen White eram frutos de distúrbios nervosos, que tal se a gente começasse explorando como que se davam essas visões? Quais as características dela? Podemos começar dessa forma, desse ponto de partida? Podemos. Eu acho muito interessante. Eu vou colocar um texto bíblico aqui, que eu acho que é um texto importantíssimo para a gente entender essa questão. A história está localizada no Antigo Testamento e diz respeito à sedição, ou seja, a um momento de crítica que Miriam e Arão tiveram contra Moisés, e Deus toma as dores de Moisés. E ele vai falar com Arão e Miriam e diz o seguinte: qual texto? Desculpa, pastor. Números 12, versos 6 a 8. Então disse, ou seja, Deus dizendo para Arão e Miriam: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então aqui nesse texto você tem uma classificação de visões e sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Então, Deus está ligando. Moisés tem uma proximidade, ele tem uma intimidade comigo, e vocês não tiveram a percepção de entender isso, não é? Mas se há profeta, falo por meio de visões e sonhos. Então, esse texto é um texto muito importante, porque ele estabelece a forma como Deus se comunicava com os profetas. O que é visão, o que é sonho. Então, a gente começa por aqui tentando entender. Perfeito. Alguns, inclusive, vão levantar, no próprio livro que nós temos usado como base aqui, o Ellen White e seus críticos, do Francis Nichol, é levantado um ponto ali de que em pelo menos uma parte do ministério de Ellen White, as suas visões eram públicas. E de que a partir de um determinado momento ela continuou tendo revelações de Deus, mas numa esfera mais privada, vamos dizer assim. E eles até chegam a considerar que isso estaria atrelado até à questão da menopausa, né? A fisiologia feminina. Faz uma alegação dessa natureza. Eu vejo esse assunto, pastor, de uma forma um pouco distinta. Por que Deus teria concedido tantas visões públicas a essa jovem no início do seu ministério? Em meio a tanta deformidade do dom do ministério profético. Então você pode imaginar, ela estava numa igreja, Deus aparecia a ela em uma visão pública. Todo mundo via ela entrando em estado de visão, não é? Via
a sua respiração cessar, não é? As suas pupilas não dilatavam, o seu coração não parava de bater, ela não respirava. Durante quanto tempo? Em alguns casos? Em alguns casos isso poderia durar 20 minutos, meia hora, não é? Ou a visão mais longa que nós temos registro durou 4 horas e meia. Foi na casa do irmão Tyre, não é? E ela é dado testemunho por várias pessoas que estiveram presentes ali. Em muitas dessas visões, ela segurava a palavra de Deus, a Bíblia, exaltando a Bíblia e apontando com o seu dedo os textos e pronunciando o conteúdo dos textos. Aliás, uma Bíblia grande, quase 10 quilos. Nesse caso foi. Durante horas. Ela segurou várias Bíblias, vários tamanhos de Bíblias em situações distintas, não é? Agora, o que nos chama a atenção é o lado sobrenatural. E aí a gente tem que ir à palavra de Deus. Lá no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 13 e 14, a palavra de Deus nos diz que nós temos que conferir as coisas espirituais com coisas espirituais. E no verso 14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, como que um ser humano, vendo uma pessoa entrar em um estado sobrenatural, pode acreditar nisso? Alguma dúvida vai surgir. E é exatamente o caso que nós vamos discutir aqui ao longo desse momento. E ela era muito questionada, né? Naquela época, as pessoas, claro, muitos sinceros e cumprindo até o próprio conselho bíblico de testar, né? Sim. Vamos ver se realmente é verdadeiro. Né? Nós podíamos acrescentar ainda dos fenômenos que o pastor Renato descreveu. Ela mantinha os olhos abertos, normalmente fixos em algum ponto um pouco mais elevado do que a audiência que estava ali por perto. Ela tinha musculatura rígida e alguém poderia inclusive beliscá-la ou como foi feito, ela não reagia, não expressava dor, absolutamente nada. E não conseguia movê-la também, não? Também não conseguiam movê-la, né? Sendo uma pessoa frágil. E várias vezes o teste, né? O teste do espelho, o teste da vela, que aproximavam do seu nariz, da sua boca, então não havia respiração. Então, essa afirmação do pastor Renato é muito interessante. Nós não podemos tratar de um fenômeno espiritual com um raciocínio carnal material. Então nós precisamos, as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Agora, o que é interessante também, nós falamos dos fenômenos, pastor Renato, que esses fenômenos foram manifestados na palavra de Deus. Profetas mencionaram, especialmente o livro de Daniel, capítulo 10, Daniel menciona vários desses fenômenos, né? E Balaão, que não é um exemplo dos melhores, né? Mas ele também foi usado. Ele diz, fala ao homem de olhos abertos, ou seja, ainda que ele fosse movido por o sentimento pecuniário de obter vantagem no momento para amaldiçoar o povo de Deus, ele acabou abençoando e sendo usado por Deus. E ao referir-se a si mesmo, ele diz, fala o homem de olhos abertos, ou seja, quando estava recebendo de Deus a mensagem, ele estava de olhos abertos. E os demais fenômenos você vê no livro de Daniel, capítulo 10. Perfeito. Apenas para a gente fechar esse primeiro tópico, vocês acham que o fato de ela ter recebido mais visões públicas nesse contexto inicial do ministério decorreu em razão de uma necessidade num ambiente em que se estava testando se realmente era uma profetisa verdadeira, num universo de muitos questionamentos, de críticas também, como nós temos hoje? Penso assim. Eu penso que foi uma forma de Deus credibilizar o seu ministério profético. Dar crédito e mostrar qual que era a fonte da revelação. Porque nos seus próprios escritos, ela diz claramente, né? Deus se comunicando com ela, Deus fala assim, não é você que está falando. Sou eu que vou falar por meio de você, por meio dos seus escritos. E aí Deus fala uma coisa para ela, não tenha medo. Diga aquilo que eu revelei a você. Então o trabalho dela não era um trabalho fácil, simples. Não é? E você vê a questão das visões,
começam a ser questionadas logo no início do seu ministério. A gente já vai ver pessoas questionando esse aspecto no início, né? Moses Hull, no início dos anos 60, questiona claramente se aquilo que ela estava tendo era de fato uma visão ou era uma ilusão. O próprio não é? Bates também, né? Um dos pioneiros da igreja. Bates também, não é? Teve dúvidas. Então, se a gente colocar o Bates aqui na cronologia, a gente considera então que Ellen White já está, se contarmos até hoje, né, há 177 anos, enfrentando, né, o desafio da rejeição, da dúvida, né? Ou seja, então são 177 anos, o assunto não é novo, né? Não. Exatamente. E com o Bates é um caso muito curioso, porque ela também tinha uma certa implicância com o Bates, pela insistência dele em falar sobre o sábado. E ele não acreditava na genuinidade nem na autenticidade do dom profético. Em 1846 ele escreve um artigo, depois de voltar da visita que ele fez ao pastor Frederick Wheeler, ele escreve um artigo unindo várias passagens bíblicas, e esse artigo vai chegar a Tiago e Ellen logo após o casamento deles, que se deu em 30 de agosto de 1846. E eles então passam a crer. E isso é muito significativo. Deus poderia ter mostrado a ela numa visão, mas Deus não foi esse o caminho. Isso veio por estudo da palavra de Deus. Estudo e verificação. Papel bereano mesmo. E naquele mesmo ano, pouco depois, em Topsham, no Maine, mesmo estado, Deus deu a ela uma visão dos planetas. E ela faz a descrição. E Bates fica todo entusiasmado, porque, sendo um homem do mar, um marinheiro, trabalhado tantos anos, ele se entusiasmou com os conhecimentos que ela revelou. Ele disse: eu nunca estudei astronomia, eu não conheço nada. E ele estudava, né? E ele era um estudioso do assunto. A partir daí, então, ele passa a acreditar na autenticidade do dom profético. Quem registra isso é Norma Collins, no livro Retrato dos Pioneiros. Excelente. Pastor, é interessante também destacar que quando o movimento adventista começa a partir de dezembro de 1844, não é? Com o chamado profético de Ellen White, os pioneiros da igreja tinham dificuldade com o ofício profético de Ellen White. Eles também não davam crédito. Então, como o pastor Hélio destacou, isso foi um processo de amadurecimento ao longo do tempo. Então, ao eles conviverem com Ellen White, não só vendo-a em processo de visão, mas, sobretudo, verificando o conteúdo dos seus escritos e vendo o resultado que os seus escritos causavam na vida das pessoas, que esse é um elemento fundamental, os frutos. Então, nós não podemos... teste do profeta. Exatamente, porque a gente não pode só analisar o fenômeno da visão em si, mas sim qual é o resultado que esses conteúdos realmente geram e resultam na vida das pessoas. E esse é um ponto fundamental para nós discutirmos aqui. E esse aspecto também leva a uma compreensão que, por um tempo, por vários anos, Tiago White deixou de publicar qualquer artigo que desse força ou evidenciasse o dom profético de Ellen White. Interessante. E considerando que ele era editor de revistas, nós vários anos. Quando eles mudam para Battle Creek e logo a seguir eles vão estudar sobre o horário da guarda do sábado e logo em seguida sobre a beneficência sistemática, a partir daí ele retoma as publicações. Estamos falando de 1855 em diante, 6, 7, 8, quando eles estudam sobre esse assunto, ele vai voltar a publicar. Então havia uma resistência, mas essas visões públicas, não há uma data harmoniosa sobre qual teria sido a última visão que ela recebeu em público. Há uma data de 1878, 79 e outra de 1884. Mas isso não é importante. O fato é que nessa transição de década de 1870 para 1880, ela deixou de ter as visões em público. Passou a ter as visões em separado, juntamente com os sonhos, que ela também era alcançada pelos sonhos, que ocorrem durante a noite especificamente. Mas também visões aconteciam à noite, em particular, a partir dessa data. Interessante. Bom, o pessoal talvez, enfim... Alguém pode olhar para aquilo que é publicado nas mídias sociais, na internet, e achar assim, poxa, essas afirmações que estão sendo feitas aqui, de que Ellen White tinha esses problemas psicológicos, esquizofrenia e tudo mais,
Isso pode soar talvez para alguém como a última novidade, uma informação bombástica. Mas vendo livros como esse, que nós já divulgamos, Ellen White e seus críticos, a gente vê que, na verdade, como disse Salomão, nada novo debaixo do sol. Então, eu queria agora, nesse segundo momento, para a gente entrar na segunda parte aqui da nossa discussão, falarmos um pouquinho a respeito de onde surgem essas alegações, de quem elas partem e como que a gente pode responder de uma maneira mais exaustiva, enfim, clara. Vamos para os fatos, né? Qual era realmente a natureza das visões de Ellen White? Podemos seguir esse caminho? Podemos. Mas antes, vamos fazer o seguinte. A gente tem um recado muito importante para você que está nos acompanhando até agora. E olha, se eu fosse você, eu não perderia mais uma oportunidade de ouro que a CPB está oferecendo para você. Tá bom? Combinado? A mensagem que atravessou gerações agora chega até você com ainda mais clareza. A nova Biblioteca do Espírito de Profecia reúne 63 livros em 10 séries temáticas com linguagem atualizada e nova diagramação. Conecte-se com a inspiração que fortalece a fé e renova a esperança. Coleção completa do Espírito de Profecia. Acesse cpb.com.br agora mesmo e adquira sua coleção com frete grátis para todo o Brasil. Olá, amigos, que bom voltarmos aqui nesse podcast tão importante aqui sobre o dom profético, né? E Tonete, a gente tem uma novidade importante para as pessoas, né? Tem um código que a Casa Publicadora está oferecendo graciosamente hoje para você que está participando aqui, acompanhando, inclusive compartilhe com mais pessoas para que eles também tenham esse privilégio. Nós temos uma nova coleção atualizada de Ellen White, que é a coleção com 63 livros de Ellen White, atualizados numa nova linguagem, num formato leve, uma leitura arejada, para você conhecer tudo que a gente tem aí à disposição na nova coleção de Ellen White, né? Esse é o cupom, o código que você vai usar para poder ter acesso a essa riqueza de materiais de Ellen White. Então aproveite, né? Vamos aproveitar, né? Eu estou impressionado aqui. Que oportunidade, hein? 40% de desconto para quem quer adquirir toda a coleção aí dos 63 volumes, né? Mas vale lembrar, é para hoje. Para hoje, né? É para hoje, né? Esse cupom você pode usar para hoje. Muito bem. Amigos, nós temos um quadro aqui chamado Disse ou Não Disse, né? Porque hoje na internet tem muito disso, né? Enfim, será que fulano disse alguma coisa? As pessoas aceitam, às vezes, num short, num fragmento ali, as pessoas tomam aquilo como a verdade absoluta. Então, nesse mar de desinformação, é importante a gente fazer esse exercício. E essa questão que a gente vai colocar no quadro de hoje, ela foi interessante porque foi um teste que eu fiz com inteligência artificial. Então, qual que foi o procedimento? Eu entrei no ChatGPT e pedi para que ele falasse alguma coisa sobre a inspiração de Ellen White. O que Ellen White falou a respeito da sua inspiração. E aí o que eu achei interessante foi que a IA fez uma espécie de um mosaico. Ela pegou vários trechos de Ellen White, citou fonte, 2 fontes, mas aí vamos ver o resultado aqui na tela. Tem como a gente colocar aqui, produção, para o pessoal acompanhar? Olha só, será que ela disse isso aqui? Ela falou assim, ó: não sou inspirada em cada palavra que escrevo. Em minhas cartas comuns há expressões e pensamentos humanos, mas quando escrevo sob a influência do Espírito, as palavras me vêm como orientação divina. Aí citou as fontes ali, carta 32 de 1900. Eu fui ver essa carta, só que nessa carta não tem nada a ver com isso que está afirmando ali. Por outro lado, existe uma frase mais ou menos similar num dos livros de Ellen White, que é esse que aparece aqui, o Mensagens Escolhidas, na página 38. Vamos dar uma olhada para ver o que de fato ela disse no Mensagens Escolhidas? Coloquei 2 trechos aqui, ó. Primeira delas, no primeiro trecho, Ellen White
Disse assim, abre aspas, em minhas palavras, quando falo acerca desses assuntos comuns, não há nada que induza as pessoas a crer que recebo meu conhecimento em visão da parte do Senhor e que o estou declarando como se fosse assim. Tá? Aí no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 30. Ainda no volume 1, na página 31, ela diz assim, às vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns, pensamentos comuns precisam ocupar a mente, cartas comuns precisam ser escritas e transmitidas informações que passaram de um obreiro a outro, Essas palavras e informações não são dadas sob orientação especial do Espírito de Deus. Mas o que eu achei interessante nisso daqui é que, por mais que tenha alguma coisa que ela tenha dito, a IA gerou, como eu falei, um mosaico inserindo coisas que, na verdade, não estão registradas. Né? Sutilmente. E acho que é importante, esse quadro nos dá a oportunidade de reafirmar que nós não cremos na inspiração verbal. Exato. Textual. Não. Nós cremos na inspiração do profeta. Deus revela a sua mensagem ao profeta e depois, por um outro processo, o processo da iluminação, Deus ativa na mente do profeta aquilo que ele revelou, e o profeta, então, com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, ele vai escrever. Ele então, inspira o pensamento. Ele não é a caneta na mão de Deus. De forma alguma. Mas a mensagem é de Deus, vem do Senhor, e a capacidade para lembrar daquilo que foi revelado também vem do Senhor. Mas a ação da escrita é do profeta. Isso basta ver os estilos bíblicos, né, de um Paulo, de um Pedro, de um João, não é diferente com Ellen White. Agora, uma santa provocação aqui. Como que fica, então, quando a gente diz assim, a pena inspirada? A gente não costuma usar essa Esse é um adventistês, né? É um jargão que nós utilizamos, a pena inspirada. Que, na verdade, a inspiração não é da letra da palavra, mas é da mensagem. É o profeta que foi inspirado e não a palavra que ele escreveu, não veio pelo processo. Nós não acreditamos nessa inspiração textual, verbal, mas sim na inspiração da origem, né? Como Deus sendo o originador da mensagem, como revelador. O profeta recebe, depois pela iluminação, o profeta ele tem essa mensagem retida e ele então vai escrevendo. Muito bom. Importante colocação. Mas é importante a gente retomar o assunto da sua citação, porque às vezes a gente pode chegar a citações artificiais também. Claro. Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Exatamente. Então, hoje é importante destacar que há canais oficiais da igreja para que sejam utilizados pelos nossos membros, líderes da igreja, todos que queiram ter acesso aos escritos originais dos testemunhos de Ellen White devem se dirigir ao canal do Centro White, ao canal Ellen White Books da CPB, aqui no Brasil. A gente vai colocar todos esses endereços na tela. E fora do Brasil nós temos o canal oficial da Igreja Mundial, que é egwritings.org, que é o canal que contém todos os escritos, as cartas, os manuscritos, originais, os sermões, os artigos que ela escreveu, em todas as línguas que nós temos hoje disponíveis dentro da igreja. Fantástico. Então, esses canais são os canais oficiais. A inteligência artificial hoje tem nos ajudado muito, mas não quando nós tratamos de citações de Ellen White. Exatamente. Nós não temos ainda uma confirmação de que esse instrumento, esta ferramenta, seja ainda segura para tratarmos com os escritos de Ellen White. Muito cuidado, essa nota, né? Muito importante. A gente trabalha com processos editoriais aqui, evidentemente, na CPB, e vez ou outra surgem artigos que nós recebemos com declarações de Ellen White que numa checagem não passam no teste. Exatamente. Né? De que fontes estamos extraindo? Então é preciso a gente relembrar realmente esse Além cuidado. disso, só para agregar um detalhezinho, nós temos dentro do site do Centro White, temos ali uma seção sobre falsas atribuições de Ellen White, que são atribuídas a ela, mas que ela não disse. Não é? Afirmações que pessoas falam que ela disse, mas ela não disse. Não é? Então você tem lá uma seção longa de várias frases atribuídas a ela que ela não disse. E bem rapidinho, pastor Renato, deixa eu aproveitar e perguntar. É comum que as pessoas enviem perguntas
para os centros White a respeito dessas ou de outras questões? Nós recebemos dezenas, centenas de perguntas todos os meses para os nossos centros de pesquisas. E nós estamos sempre com a caneta mexendo, olha só, o teclado, né, em movimento para poder responder essas indagações. Ou seja, coçar onde está coçando, né? Fazer perguntas. E os centros realmente... White fazem um trabalho primoroso. Eles têm um catálogo de anos de experiência, de perguntas as mais diversas, e eles vão catalogando isso e estão preparados para responder praticamente a todas as perguntas que se faz, porque eles têm um conhecimento acumulado, um arquivo acumulado de perguntas, né? As pessoas podem achar que estão inovando, mas não há nada novo, como já foi mencionado aqui. Então, o Centro White é o canal que é responsável por essa comunicação. Os departamentos nas associações, missões, uniões e na divisão não têm essa competência, eles não têm essa função. Isso cabe aos centros White. E de forma especial, no Brasil, o que está mais aparelhado para isso é o Centro White do UNASP. Perfeito. Isto posto, vamos voltar aqui à nossa questão principal para a gente tentar responder essa pergunta. E eu creio que para a gente poder responder se as visões de Ellen White eram frutos de distúrbios nervosos, precisamos voltar lá para as origens, lá para o século XIX, década de 1850. Isso. De onde que nascem essas acusações? Teve laudo, teve médico que acompanhou, inclusive Ellen White em visão, para se chegar a supostas conclusões como essas? Um dos primeiros críticos que fez observações técnicas sobre Ellen White foi um médico chamado Dr. Drummond. Ele dizia que as visões de Ellen White eram um produto do mesmerismo. Franz Mesmer foi um médico alemão que criou uma teoria chamada teoria do mesmerismo. O que seria isso? Era uma teoria onde você tinha uma energia que era vinculada à pessoa. Então, essa energia que movia a pessoa. Não é? Então ele desenvolveu toda uma teoria em cima desta energia e ela dizia, não, isso aí não passa de um mesmerismo. Não é? Seria uma espécie de hipnose, alguma coisa semelhante a isso? No mesmerismo se utilizava a hipnose também. Não é a mesma coisa, mas a hipnose estava contida dentro da técnica do mesmerismo. E esse episódio interessante ocorreu em 1853, quando estava ali reunido um grupo em um sábado, numa reunião, e durante 20 a 30 minutos, Ellen White entrou em estado de visão. Ela inspirou, encheu o seu peito de ar, como sempre fazia, inicialmente, e ela proferiu a expressão glória, 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 bem audível. Essa era a expressão que normalmente ela iniciava as visões. Poderíamos dizer que é um padrão? Seria um padrão, visões. Exatamente. E neste momento, então, as pessoas que estavam ali começaram a observá-la, evidente, não é? E dentre os observadores que estavam reunidos naquele sábado, estava um médico, que era o Dr. Merritt Kellogg, que era o irmão mais velho de John Harvey Kellogg, famoso John Harvey Kellogg. E ele então foi até ela e fez uma avaliação médica sobre o seu estado no momento da visão. E ele então pôde confirmar que ela não respirava, que os seus olhos, as pupilas não se dilatavam, não é? Que o seu coração continuava batendo, não é? A sua pele não ficava pálida. E isto então trouxe a ele uma confirmação. Olha, ela está num estado sobrenatural, é algo sobre-humano. Nós não estamos aqui tratando de uma questão de epilepsia, ou de catalepsia, ou de histeria, ou de qualquer outro tipo de manifestação que fuja à normalidade. Mas se tratava de um ato sobrenatural. Interessante. E aí, pastor André? Olha só, a ciência depois, claro, evoluiu, né? Então, claro que algumas conclusões tiradas na época foram conclusões que até são consideradas anacrônicas, né? Ou seja, até termos e definições de histeria, de esquizofrenia,
né, enfim, de doenças nervosas, ainda não havia, né, de maneira bem desenvolvida. Então, houve assim algo tendencioso, né, na conclusão, no caso, né? Então, a ciência moderna refuta essa ideia, né, de que ela teria tido visões por causa de uma saúde debilitada. Ao contrário, foi uma saúde capacitada pela presença de Deus, né? Então, ou seja, como que uma jovem, né, como Ellen White, que foi prejudicada por uma pedrada, né, tinha essa resistência, como o senhor mencionou agora, sobre-humana, né? Essa lucidez intelectual e a produtividade literária que durou durante 7 décadas. Eu acho que isso é algo para se refletir, não é? É uma evidência a favor do dom profético dela, né? Será que foi então uma fraqueza ou foi o cumprimento do que diz a Bíblia em 2 Coríntios 12, 9, né, pastor Hélio? Quando fala assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, acho que isso é algo revelador também, né? Muito oportuno, né? Isso. Verdade. Você mencionou esse episódio lá na infância de Ellen White, essa pedrada que ela levou. Alguns chegaram a associar esses supostos distúrbios a essa dificuldade que ela passou a ter depois desse episódio? Com certeza. Sempre alegaram isso. Pastor Renato, seria interessante a gente falar um pouquinho do Ken Wright. Ok. Do Dudley, que é o crítico referencial. Sim. Eu acho que ninguém pai de todos os críticos. Ninguém conseguiu criar nenhuma novidade além daquelas que o próprio Dudley Ken Wright criou em relação a ela. E foi ele que organizou, né, essas esse acusações, esses depoimentos médicos, né? De forma mais contundente a partir do momento que ele deixa definitivamente o Ministério Adventista em 1887. Mas antes mesmo ele já havia manifestado alguma coisa, um sentimento abrigando um sentimento de contrariedade por ter recebido uma crítica, uma repreensão de Ellen White, mas ela fez por meio de uma carta e a reação dele não foi boa. Ele depois reconheceu isso, mas finalmente cedeu e se entregou a ela. Mas pastor Renato, acho que pode trazer melhor contribuição. Eu queria falar do Ken Wright. As palavras são interessantes em relação ao que você já destacou, mas assim, Ken Wright é conhecido como o pai de todos os críticos, não é? E ele conviveu com o casal White por algum tempo, não é? E ele se tornou um destacado pregador, muito talentoso, a ponto de Tiago White já colocá-lo em posição de destaque na igreja, não é? Na década de 1870, ele era considerado como um dos melhores pregadores da igreja, um grande evangelista, não é? Mas ele tinha uma característica. Ele não era uma pessoa emocionalmente estável. Ele tinha comportamentos de instabilidade emocional muito acentuados. E a gente até percebe isso nas declarações dele a respeito de Ellen White, porque ora ele falava bem, elogiava, e de repente em público já se contradizia. E essa instabilidade, ela se observa pela maneira como ele tratou, às vezes, o seu ministério. Então, ora ele saía do ministério, eu vou sair do ministério. Depois ele voltava. Daí ele saía de novo e voltava. Então ele fez isso por umas 3 ou 4 vezes, não é? E isso trouxe preocupação para a igreja, não é? E no momento em que ele decide abandonar definitivamente a igreja, que foi em 1887, a igreja estava tratando de um dos temas mais espinhosos para aquele momento, que era a questão da justificação pela fé, que foi justamente o tema central da Assembleia de Minneapolis. Só que o que aconteceu? Com a saída dele em 1887, ele não vai para Minneapolis, ele não participa da reunião. E o que ele faz? Ele fica escrevendo o seu livro crítico, O Adventismo Renunciado. Então, em 87, ele escreve o livro, não é? Que se torna, vamos dizer assim, a referência dos críticos. Aquilo que nós hoje temos conhecimento de críticas feitas a Ellen White, ao seu ministério e aos seus escritos, são produzidas a partir das observações feitas por Ken Wright, Dudley Marvin Ken Wright, era o seu nome completo. E hoje o que nós notamos? Que as pessoas que continuam criticando Ellen White pegam as críticas feitas por ele, colocam em uma roupagem nova, um embrulho novo,
e Reciclam, jogam, né? Reciclam alguma coisa, mas como já foi dito, né? Não há nada novo. E alguns que acham que estão trazendo novidade, na verdade, estão atrasados, porque há mais de 100 anos ela já está sendo criticada. Ou seja, alguns acham que chegaram agora com toda a originalidade, com novidade, mas estão apenas requentando críticas antigas, né, pastor Renato? Exato. Né? Uma linha que eu achei muito interessante, defendida aqui no livro Ellen White e seus críticos, é que normalmente esses críticos eles pegam recortes desconectados de uma visão mais alargada, mais abrangente. E ele defende isso, Nichol defende isso no seu livro, que quando você olha o conjunto da obra de Ellen White, é impossível afirmar que que todo o seu trabalho, todo o seu ministério, toda a sua produção fosse fruto de algum desses distúrbios aqui já mencionados. Quando você isola, quem sabe, um ou outro aspecto, ainda assim fica difícil de comprovar, mas é impossível afirmar que ela fosse vítima de qualquer um desses distúrbios quando você olha o todo. Foram 70 anos de ministério. Uau. Não foram 7 dias, 7 semanas, mais 7 de 100 anos, mil páginas. 70 anos de ministério, uma vida pública. O ministério de Ellen White sempre foi público, não há nada escondido. A igreja nunca escondeu nada daquilo que ela foi ou fez ou realizou. Todos os seus escritos, inclusive orientados por ela antes de morrer, deveriam ser de domínio da igreja para ser utilizado por todos, sem nenhuma exceção. Então, quando você pega o conjunto da obra, fica impossível de você sustentar. Quando você pega recortes que são, em geral, distorcidos, você ainda tem um ou outro ponto em que as pessoas se afirmam. Mas quando você pega o todo, não há como justificar. E é interessante também a gente observar isso. Às vezes eu fico questionando isso com os meus alunos, né? Se nós soubéssemos tudo o que sabemos da vida de Ellen White, de Abraão, de Davi, de Moisés, o que nós diríamos desses profetas? Hoje, por exemplo, a gente sabe até a lista de compras do supermercado de Ellen White. O que ela comia, não é? Então, que alergias ela tinha. Exato. Então nós sabemos detalhes mínimos, mas para quem é crítico e não quer acreditar, qualquer motivo pode ser levantado, não é? E é interessante observar também, pastor, o seguinte: nós temos 2 tipos de críticos clássicos. Número 1, aqueles que não leem ou não leram os escritos dela. E ela realmente atesta isso nos seus próprios escritos. E o segundo tipo de crítico é aquele que, quando a voz profética vem contrariamente ao seu próprio modo de viver, sua propensão natural, o seu estilo de vida, e aquilo entra em rota de colisão com você, a tendência qual é? É você repelir, é você tornar refratário ao conselho que é dado da parte de Deus. Só que às vezes o que a gente faz? A gente coloca o peso da crítica sobre os ombros do carteiro, do mensageiro, que é Ellen White. Mas nós deixamos de considerar que a fonte da revelação é Deus. Então a palavra é de Deus, não é isso? Mas ela apenas é a transmissora, a mensageira que traz a palavra para nós. Eu gosto de uma analogia que o pastor Alberto Tim faz, de que a tendência geralmente das pessoas é aceitar os profetas mais antigos. Isso. E de rejeitar ou criticar aqueles que estão mais próximos do seu tempo, justamente porque estão falando calo, né? Exatamente com base naquilo que você está vivendo. Né? É verdade. Amigos, nosso tempo, infelizmente, mais uma vez já se esgotou. Passou muito rápido. Mas eu quero agradecer ao pastor Hélio Cartassali, mais uma vez, ao pastor Renato Estêncio, pastor André Oliveira, por esses momentos aqui que a gente teve que enriqueceram e nos ajudaram a compreender melhor esse tema importante. Deus abençoe muito vocês. Em poucos segundos, palavras finais aqui aos nossos espectadores. Gratidão a Deus por poder participar aqui com vocês e por perceber que o ministério tão longevo, tão abençoado de Ellen White é a própria resposta. Por si só, ela responde a todas essas críticas, porque 70 anos de vida de ministério dentro de um padrão de excelência, de humildade e simplicidade como ela foi,
é maravilhoso. Um exemplo para nós. Fantástico. Eu agradeço a oportunidade também e quero lembrar as pessoas que nos ouvem que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 3 que Deus vai provar a obra de cada um de nós, não é? Sobre qual fundamento nós estamos construindo a nossa vida, a nossa obra. Sobre a palha, sobre o feno, não é? Sobre a madeira ou sobre as pedras preciosas, sobre o ouro, a prata e as pedras preciosas. Então, se nós tomarmos como base isso, em relação ao ministério profético de Ellen White, nós vamos ver qual foi o fundamento sobre o qual ela construiu o seu ministério, a sua vida. Não é? E Deus seja louvado pelo seu ministério que nos traz tantas bênçãos à nossa igreja, à nossa comunidade de fé. Amém. Olhando para os escritos de Ellen White e encontrando a luz que está nesses escritos, você não tem nada a perder, a não ser as suas dúvidas. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Fechamos com esta fala do pastor André. Eu apenas gostaria de reforçar aquilo que nós dissemos aqui ao longo do episódio. Nenhum distúrbio poderia ter produzido o que os escritos de Ellen White produziram. Eles são uma bênção. E o nosso convite é que você experimente por si mesmo. Ler e aplicar para a sua vida aquilo que o Senhor revelou à sua mensageira. Até o próximo episódio.